Gerador. Se eu ligar um resistor, o máximo que eu vejo é esse resistor esquentando. Se eu ligar a esse LED, o LED está quebrado. Tá quente. E se eu ligar essa palha de aço, o que acontece? Então vamos lá, galera, para a nossa primeira aula do curso de Eletrodinâmica. Vamos falar um pouquinho aí sobre a corrente elétrica. Ok? Então, definições de corrente elétrica. O que seria a corrente elétrica? A corrente elétrica é uma grandeza escalar, primeira coisa que tu tem que saber aí. Ela é obtida através da medida do fluxo de cargas positivas que passa por uma seção infinitesimalmente pequena de um condutor elétrico. Tá bem atenção aí, eu não estou te dizendo que tipo de condutor elétrico é esse. Ele pode ser sólido, ele pode ser líquido, ele pode ser gasoso. Porém, quando nós falamos de sólidos, nós temos como condutores os elétrons livres, ou seja, dentro do condutor elétrico existem aí pequenas partículas que têm uma mobilidade melhor, que são elétrons. Esses elétrons, quando o condutor é submetido a uma diferença de potencial, positivo, negativo, eu tenho aí o fluxo ordenado de cargas elétricas. E para cada seção, microseção, muito pequena, infinitesimalmente pequena, uma seção DS, por essa área aí eu monitoro quanto de carga passa em um determinado intervalo de tempo muito pequeno. Se a cada segundo passar 1 coulomb, eu tenho aí a grandeza de 1 ampere. O que é 1 coulomb? São 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons que passam. Não confunde com a carga elétrica fundamental. A carga elétrica de uma carga elétrica fundamental é de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Okay? É a carga. Agora, num grupo de elétrons que contém juntos uma carga de 1 coulomb, tu tem 6,25 vezes 10 a 18 portadores. Eles juntos, se eu dividir aí por esse número, eu vou ter aí a carga elétrica fundamental, o número de portadores que você tem aí. Ok? Beleza? Então, não te esquece disso. É uma grandeza escalar. Essa grandeza escalar ela é obtida através do quociente entre duas outras grandezas escalares, que são a carga e o tempo. E homenageia ao cientista francês André-Marie Ampère, que no século 18, ele contribuiu muito para o desenvolvimento da eletricidade. Okay? As cargas que fluem no condutor, sendo ele metálico, são exclusivamente constituídas por elétrons livres. Já líquidos sólidos, meios aquosos, você tem íons. Vamos lá, essas cargas elas fluem, quando elas são positivas, elas obedecem o sentido do campo elétrico. Isso estabelece o que a gente chama de sentido convencional. Líquidos e gases, sentido convencional e real são os mesmos. Quando você tem já o metal, o sentido real da corrente elétrica é o contrário do convencional, certo? Quando você tem a chamada corrente contínua, o que é corrente contínua? Corrente contínua é uma corrente que existe um condutor que é submetido a uma tensão constante, é um gerador de tensão que tem os seus polos constantes, não alternam. Então você tem corrente contínua aí, ou DC, o Direct Current, você vê geralmente nas chavinhas lá, AC, DC, Direct Current ou Alternate Current, que na verdade, a corrente alternada, ou seja, eu vou submeter o meu gerador a uma tensão que muda os polos tantas vezes por intervalo de tempo. Exemplo, a tomada da tua casa tem 60 Hz de frequência, ou seja, se a tua tomada for de 127 volts, ele alterna entre positivo e neutro 60 vezes por segundo, ou se ele é de 220, ele alterna entre positivo e negativo 60 vezes a cada segundo. Beleza? E tem que falar, claro e evidente,
A corrente elétrica, quando ela passa por um condutor, ela interage com ele e provoca efeitos. E esses efeitos nós vamos estudar aí, ok? Então nós vamos destacar aí 3 efeitos principais da corrente elétrica. Não que existam só esses, existem mais, mas esses 3 são os mais importantes. O primeiro, que é o mais importante de todos, esse primeiro ele puxa todos, é o efeito Joule, que é o quê? A transformação da energia elétrica em energia térmica. Lembrando que a energia térmica está associada à temperatura. Temperatura é uma grandeza física associada ao nível de agitação molecular. Então vamos supor aqui que você tem uma estrutura de um condutor, ok? A molécula de um condutor. E você tem bem aqui, ó, a corrente elétrica. Então a corrente elétrica, diferença de potencial, quando a corrente elétrica vem, bate. E aí a estrutura começa a vibrar. Para essa estrutura baixar a sua temperatura, porque é a alta vibração, né? Para ela baixar, ela tem que estar exposta a um meio, e esse meio tem uma temperatura inferior. E aí o que vai acontecer? Esse calor flui espontaneamente do corpo de alta temperatura para o ambiente de baixa temperatura. Então é mais ou menos assim que funciona o efeito Joule. A energia cinética da carga elétrica em movimento, ela se converte em energia de vibração dentro do condutor, que por sua vez dissipa essa energia na forma de calor, perdendo para o ambiente externo. Esse é o que a gente chama de efeito Joule. O segundo efeito aí é o efeito fisiológico, o efeito magnético, desculpa, o efeito fisiológico é o próximo que nós vamos ver. Mas o efeito magnético, ele consiste em você encontrar a presença de campos magnéticos próximos de onde existe corrente elétrica. Isso foi descoberto acidentalmente ou intencionalmente, não sabemos dizer isso, por Hans Christian Ørsted no ano de 1820. Esse fenômeno provou experimentalmente a relação intrínseca entre a eletricidade e os fenômenos magnéticos que eram estudados separadamente até então. Posterior a esse experimento, você tem aí o desenvolvimento do eletromagnetismo através das equações de Maxwell, ok? E aí nós vamos ver o terceiro efeito aí, que é o efeito fisiológico. Como é que é o efeito fisiológico? Bom, vamos lá. Então, o efeito fisiológico, quando a corrente elétrica passa pelo corpo humano, ela provoca, claro, o efeito Joule. E a maioria dos nossos movimentos ele é desenvolvido por músculos, né? Então, o músculo ele tem uma característica muito próxima de polímeros. Os polímeros, quando são expostos a alta temperatura, eles enrijecem e encolhem. Muito similar a um saco plástico, que é polímero, claro. Quando você esquenta o saco plástico, ele encolhe todo, ele encriquilha todo, né? Você tem uma roupa de poliéster, alguma coisa do tipo, seda, sei lá. Você aumenta muito a temperatura, aquele pano enrijece também, ok? Tem uma temperatura limite. Assim acontece com o músculo. Prova disso, você comprou um hambúrguer no supermercado, não um hambúrguer artesanal, um hambúrguer lá, aquele feito do músculo mesmo. Você põe lá para fritar, aí tu pensa, assisti lá na aula de física que tudo que esquenta aumenta de tamanho. Metais, quando esquenta, aumentam de tamanho. Muitos materiais, mas não é tudo, gente. O músculo, por exemplo, quando ele aumenta a temperatura, ele contrai. Então vamos lembrar. Passa a corrente elétrica pelo corpo humano. O corpo humano tem um músculo e esse músculo, ao ser aquecido, vai contrair. Tudo bem? E essa contração ela pode impedir batimento cardíaco, ela pode impedir respiração, matar a pessoa por asfixia, enfim. Muitos efeitos podem acontecer aí, certo? E aí eu vou citar alguns aí numa tabelinha para você acompanhar. Bom, entre 1 e 3 mA, eu destacaria entre 1 e 5 mA, nós temos a percepção dessa corrente elétrica, certo? Ou seja, aquela situação de você morde um papel alumínio e aí você sente que tem corrente elétrica. Essa corrente elétrica ela existe porque você tem um metal e você tem um ácido. O ácido o ácido, gente, lembra que solução aquosa de ácido libera o H+. E o metal, ele é condutor, não é? Então existe ali uma diferença de potencial entre o seu dente, que é cálcio, e o alumínio, que é um outro metal. E aí você vê o fluxo de carga elétrica que passa às vezes na tua língua e tu percebe que tem a corrente elétrica ali. Mas correntes superiores a isso daí já causa aquele formigamento que tu sente,
comum de quando você pega uma descarga de baixa intensidade, tudo bem? Quando a descarga é superior, aí na tabela tá 10, mas eu vou dizer 15 mA, você já tem aí as chamadas tetanizações. O que é uma tetanização? Uma contratura muscular. Lembra a doença, o tétano, que é causado pelo Clostridium tetânio, não é? Lembra a palavra em latim tétanus, significa rigidez. Ou seja, o teu músculo, tua carne, ela se torna rígida devido à passagem de corrente elétrica por ela ali, tudo bem? Então o cara pegou num fio descascado. O que vai acontecer com a mão dele? Vai fechar, vai contrair a musculatura, não vai relaxar, ok? Então, certo pelo amor de Deus, o cara tomou um choque, bate o fio, não bate o braço dele, pelo amor de Deus, bate o fio para longe com um pedaço de madeira, alguma coisa isolante, para que ele não fique sujeito a isso, porque a musculatura dele vai travar, fato, certo? E aí, o que acontece? Outros efeitos como parada cardiorrespiratória, asfixia, fibrilação ventricular já são concorrentes altas. Mas aí, vamos simular. No quadro anterior, você tem uma situação onde, por exemplo, passa 8% da corrente elétrica pelo coração, okay? Matando o cara. Tem outra situação que 10% da corrente é aproveitada. Geralmente isso acontece em cadeira elétrica. Põe o eletrodo na cabeça, contato do cara com os pés no chão, a corrente vai passar pela cabeça, por todo o corpo e vai ferrar com o coração, tudo. Ele vai morrer de parada cardiorrespiratória. Vamos pegar o caso de você enfiar a mão na tomada sem querer a corrente sair pelos seus pés. São 8%. Então, se você tem uma tensão de 127 volts, para arredondar isso para 110, para ficar fácil a conta, e o corpo humano ele tem uma resistência média de algo em torno de 500 ohms, se passar por esse corpo de 500 ohms, ele for submetido a uma tensão de 110, okay? Você tem aí uma corrente elétrica, algo em torno de 220 mA. Okay? Só como é que tu sabe isso? Acompanhe a sequência de vídeos que no segundo, falando sobre resistência elétrica, eu falo sobre a lei de Ohm, beleza? E aí o que acontece? Então vai passar ali 220 mA, só que eu aproveito 8% disso, ou seja, 17,5 mA, é acima de 15, ou seja, eu tô ali já tendo contratura muscular, tudo bem? Não é só uma percepção, tá contraindo meu músculo, certo? Se eu continuar tomando essa descarga por muito mais tempo, eu posso ter outros efeitos. Ah, mas se essa descarga passar, por exemplo, pegar na minha cabeça, eu tenho algum dano? Bom, ela tem que ser de 25 mA para frente, não é? Se atingir o sistema, o bulbo, você tem as paradas cardíacas, as paradas respiratórias, quando você tem a asfixia, quando passa pelo teu pulmão, porque quando passa pelo teu pulmão, a musculatura enrijece e o teu pulmão não consegue inflar, então tu é asfixiado, não é? Então aquela oxigenação do sangue não está acontecendo porque o teu pulmão não está inflando. E por fim a fibrilação ventricular, que ela é perigosíssima, tudo bem? O miocárdio, quando ele entra em descompasso, é muito difícil, massagem cardíaca mecânica, algumas vezes a elétrica com desfibrilador, mas é bem perigoso, que quase é atestado de óbito aí, beleza? Então, esses aí são os efeitos comuns da corrente elétrica. E para finalizar, vamos falar um pouquinho de dica de filme. Então, eu coloquei aí para ti a dica de um filme, ok? Então, preste bem atenção, esse filme aí, ele trata de um período histórico aí do século XIX, onde houve a disputa pelo uso da energia que era dissipada nos cataratas do Niágara. Essa disputa, ela foi encabeçada por dois caras, o James Westinghouse, que era um empresário norte-americano, ele trabalhava com a linha férrea, e você tem Thomas Alva Edison, que todo mundo tem como um herói, mas de herói ele não tem muita coisa. Mitos são criados. E Thomas Edison nada mais, nada menos é do que um mito, uma figura. E aí o que acontece? Existe a briga entre a corrente, com o uso da corrente contínua e o uso da corrente alternada. Quem ganhou? Corrente alternada, que era defendida por James Westinghouse. Mas o interessante é ver nesse filme que existe lá algo muito interessante, que é as fake news, né? Que é tema hoje em dia. Isso é muito velho. Thomas Edison eletrocutou um elefante em praça pública e culpou o James Westinghouse, culpou ele de ser bruxo,
e praticar bruxaria. A eletricidade era tido como bruxaria na época, mas não é. E aí você tem aí essa guerrinha, por isso o nome do filme se chama A Guerra das Correntes. Ele foi feito em 2017, infelizmente o cinema brasileiro não exibiu esse filme. Ele está desde dezembro do ano passado, ele foi lançado, né? E aí você encontra ele no Megafilme. Não vou deixar o link para o Megafilme no computador, porque isso é suicídio de vírus, mas você pode acompanhar pelo aplicativo. Então eu coloquei para você assistir aqui o trailer desse filme, tudo bem? Então acompanha lá o trailer. Se te interessar, assiste. Se não, fica a dica aí, beleza? Então, continua acompanhando essa série de vídeos aí. Te inscreve no canal, liga a notificação. Você vai receber aí durante a semana uma sequência de vídeos. Esse foi o primeiro, falando sobre a corrente elétrica. Nós temos os outros. Resistência elétrica, potência elétrica, consumo de casa. Enfim, continua comigo aí. Você não vai te arrepender. Os outros vídeos vão te ajudar bastante para o vestibular, ok? Fala, Mega Filho.